Olá, meus irmãos, paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês. Que bom poder estar aqui ministrando a vocês agora sobre o seguinte tema: os dons espirituais. Sou o Tiago Rosas e é uma grande satisfação para mim poder compartilhar uma palavra de instrução ao seu coração. Peço que você se faça acompanhar da sua Bíblia Sagrada para as nossas leituras bíblicas que faremos ou as menções que faremos aos textos bíblicos no decorrer de nossa exposição. Usarei arquivo com slides e estarei expondo aqui na tela para nos ajudar a garantir uma objetividade melhor na nossa exposição, mas esse arquivo de slides nós disponibilizaremos para você aí do outro lado poder acessá-lo e ao final desse estudo, posteriormente, com maior calma, maior tranquilidade, poder rever todo o conteúdo, conferir todas as referências bíblicas, inclusive as sugestões de leitura complementar que nós deixaremos no final, e assim ser ainda mais abençoado, mais edificado dentro desse tema que é tão importante, especialmente para nós pentecostais. Na primeira aula, ministramos sobre batismo no Espírito Santo, e agora falaremos sobre os dons espirituais. Acompanhe, portanto. Os dons espirituais, ministrante eu, Tiago Rosas. Inicio fazendo referência ao texto de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 7, na versão da Nova Almeida Atualizada. O apóstolo Paulo diz: de maneira que não lhes falta nenhum dom. Atente bem para a expressão em destaque. Não lhes falta nenhum dom, enquanto aguardam a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Mais adiante retomaremos esse texto e enfatizaremos algo dentro dele, mas medite desde já. Não lhes falta nenhum dom. É assim que a palavra de Deus nos ensina. Teremos 3 objetivos no decorrer desse nosso estudo. Primeiro, definir o que são dons espirituais. Segundo, explicar os propósitos dos dons espirituais. E, finalmente, analisar bíblica e historicamente a continuidade dos dons espirituais. Especialmente porque é uma crítica recorrente por parte de grupos religiosos protestantes que não creem nessa doutrina para a contemporaneidade, dizerem que a história da igreja mostra que os dons cessaram com a morte dos apóstolos. Eu não sei que história da igreja esse pessoal anda lendo, mas com certeza não é a história verdadeira da igreja registrada nos livros. A história da igreja dá conta de nos dizer, confirmar e enfatizar que sim, os dons do Espírito continuam em operação desde que foram derramados abundantemente sobre o povo de Deus nos tempos bíblicos. Vamos começar então pensando e refletindo sobre o que são os dons espirituais. Devo dizer que, embora tenhamos lampejos dos dons espirituais no Antigo Testamento, sim, eu sigo esse entendimento teológico de que os dons não estão necessariamente atrelados ao batismo do Espírito Santo, inauguralmente derramado sobre a igreja no dia de Pentecostes em Atos 2. Não, ali começa a experiência do batismo. Entretanto, os dons já estavam em operação de forma pontual, esporádica, sim, é verdade, mas já estavam operando no Antigo Testamento, por exemplo. Quem negará que os ministérios de Moisés, Elias e Eliseu foram ministérios marcados pelo dom da fé, pelo dom da operação de maravilhas, pelo dom de discernimento de espíritos, pelo dom da profecia, né? Todo profeta, por uma relação óbvia, precisa ter o dom de profecia. Então lá nós já tínhamos os dons. Mas é no Novo Testamento que discorremos sobre a doutrina dos dons de forma muito mais ampla, de forma muito mais abundante. Por isso, nesse nosso estudo sobre dons espirituais, nós recorreremos ao Novo Testamento para fazer a nossa fundamentação. Ainda que, como acabei de dizer, creiamos que podemos rastrear a operação dos dons espirituais mesmo lá no Antigo Testamento. Nós temos pelo menos 4 listas de dons espirituais no Novo Testamento, que são todas elas trazidas pelo apóstolo Paulo. Na carta aos Romanos, onde ele mescla ali dons espirituais, dom ministerial, como dom de ensinar, com dons de serviços, né, dons de diaconia, de serviço em favor da igreja. Nós temos primeira carta de Paulo, capítulo 12, versículo 8 a 10, né? Primeira carta aos Coríntios, onde extraímos a mais destacada lista de dons espirituais, né? A mais popular lista, e há também lista de dons espirituais mais súbitos e espontâneos. Essa é uma grande distinção, inclusive. Porque, por exemplo, 1 Coríntios 12, 28 a 30, você tem outros dons ali elencados por Paulo, como novamente o dom de mestre, o apostolado, que também se repete em Efésios 4:11, né? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Mas todos esses dons, como o dom de servir, o dom da misericórdia lá em Romanos 12, são dons de manifestação regular.
menos espontânea e não súbita, né? Porque ninguém serve subitamente como pastor. O pastor é um dom que você recebe e o exerce como um ofício, como algo regular. Quem tem o dom da misericórdia exerce com certa frequência na assistência social da sua igreja. Quem tem o dom de mestre exerce-o com frequência, ensinando na igreja, inclusive a partir de pesquisa, estudo, preparo, etc. Mas os dons de 1 Coríntios 12, versos 8 a 10, que são 9, daqui a pouco trarei a lista deles, são dons distintos, porque são de caráter mais súbito, eles operam por um impulso imediato do Espírito Santo, língua, profecia, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento. Isso pende de um movimento súbito do Espírito Santo e de uma ação espontânea, ou seja, não programada, não estudada. Ninguém estuda para falar em línguas, ninguém estuda para fazer uma profecia, ninguém estuda para trazer uma palavra de conhecimento, né? É claro, quando a gente prega que é palavra de conhecimento também, não exatamente como um dom espiritual lá em 1 Coríntios 12, a gente precisa de estudo. Mas essa palavra do conhecimento, que é uma revelação, ela pende de um impulso súbito, pontual do Espírito Santo, não programado, não planejado, não pesquisado. Né? Porque se fosse, então aí seria uma aula, seria um conselho, ou seria até um desabafo, quando você fala baseado em algo que você sabe que você conhece. Mas quando é o impulso do Espírito Santo, então aí realmente é o dom espiritual operando. Então, eu coloco em negrito, em destaque, em 1 Coríntios 12, 8 a 10, porque é desse texto que nós vamos extrair os dons espirituais que serão objetos de estudos nosso nessa aula. Então, observe o que eu estou dizendo aqui nesse slide. Temos dons do Antigo Testamento? Temos, mas não vamos nos voltar a eles. Temos listas de dons espirituais do Novo Testamento? Temos, várias. Aí estão as referências. Mas não vamos abordar todas elas, até porque nem teríamos tempo de fazer isso aqui. Vamos pegar a lista de 1 Coríntios 12, 8 a 10, para que a gente possa ter um objeto definido de estudo e assim desenvolvê-lo de forma didática. Antes de tudo, deixe-me ler com vocês 1 Coríntios 12, 4 a 6, para trazer essas ponderações, esses aspectos gerais dos dons espirituais lá de 1 Coríntios 12. Vamos ler o que Paulo diz, antes de tudo, nos versículos 4 a 6. Se tem uma Bíblia ao seu alcance, faça-se acompanhar dela nesta leitura. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. Você lembra na aula passada que eu falei que o Espírito Santo, ou melhor, a Trindade estava envolvida num batismo do Espírito Santo? O Pai derrama o Espírito Santo é o recipiente onde o Filho nos submerge e nos mergulha. Lembra que eu falei que o batismo do Espírito Santo é trinitariano? Os dons espirituais também são trinitarianos, embora executados diretamente pela pessoa do Espírito Santo, mas há um envolvimento da Trindade, porque no texto que acabamos de ler, Paulo diz que há diferentes dons, mas o Espírito é o mesmo, Espírito Santo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. O Senhor é uma forma usual do Novo Testamento, Kyrios no grego, para se referir a Jesus, que é o Senhor da igreja. Então, o Filho de Deus está aqui sendo considerado. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. É claro que o Espírito é Deus e o Filho também é Deus. Mas essa referência de Deus em distinção ao Espírito e ao Filho nesse texto que acabamos de ler é uma referência clara à pessoa do Pai. Então a Trindade aqui está envolvida. Mas não é exatamente isso que eu quero pegar. Observe, e agora volto aqui para o slide, que nesse texto que acabamos de falar, de ler, Paulo fala de 3 aspectos dos dons espirituais, que são eles. Primeiro, os dons espirituais como dons propriamente. E o que são dons? A palavra dom no grego é carisma, o plural carismata, que são presentes, dádivas de Deus. Portanto, não é por mérito humano, mas por graça, porque se é presente, se é dádiva, se é dom, não leva em conta o mérito. É favor, Deus dá, Deus presenteia. Logo, ninguém se orgulhe. Observe que só nesse texto de Paulo há muita coisa para estudar, muita coisa para meditar. Se é dom, nós não temos que nos orgulhar. Ninguém tem que se orgulhar porque profetiza, ninguém tem que se orgulhar porque fala em línguas ou interpreta. Tudo isso é recebido, não levando em conta o nosso mérito, mas levando em conta apenas a iniciativa graciosa de Deus em nosso favor. Primeira consideração. Segunda consideração, os dons são ministérios, no grego diaconia. Daí vem, inclusive, a nossa palavra diácono, que é o serviçal, o servo na casa de Deus. Por que Paulo faz menção aos dons espirituais como ministérios? Porque ministérios são ferramentas de trabalho, serviço. Os dons espirituais são recursos que Deus põe em nossa mão para trabalharmos, para servirmos na obra do Senhor. Não é objeto para promoção, ostentação, pessoal. Eu falo em línguas, eu profetizo. Não, é para você servir na comunidade em que você está inserido.
São ferramentas de trabalho. Por isso que Paulo trata como ministérios. E ministério não é para ser visto, é para serviço. Mas a terceira expressão usada por Paulo, referente aos dons espirituais, é que eles são operações. A NVI não traduz exatamente assim, vai dizer muitas formas de atuação, mas a Almeida Corrigida traduz por operações, a diversidade de operações. Energemata, no grego, inclusive, a raiz da palavra deu origem à nossa palavra em português, energia. Percebe? Energemata, energia, operações elétricas poderosas, dinâmicas do Espírito Santo. Então, os dons são presentes, os dons são ferramentas de trabalho e os dons são operações poderosas, energizadas por Deus. Ultrapassa a ideia de dons naturais ou de talentos. Envolve ação divina sobrenatural. Então, quando estamos falando de dons espirituais, não estamos falando de alguém que aprendeu ou desenvolveu a habilidade de tocar. Alguém que desenvolveu a habilidade de cantar. Não, estamos falando de operações sobrenaturais, espirituais, do Espírito de Deus, ou da Trindade em nós. Amém, meus irmãos? Esses três aspectos dos dons espirituais precisam ficar muito claros. Aí há a lista com os 9 dons, que são mencionados por Paulo em 1 Coríntios 12, 8 a 10. Um conceito, então, geral de dons espirituais, que eu extraio do livro Verdades Pentecostais, do pastor Antônio Gilberto, é: o dom espiritual é uma dotação ou concessão especial e sobrenatural. O que é sobrenatural? É o que está acima do natural. Por isso, não estamos tratando de dons naturais, de talentos, como popularmente se diz. Estamos falando de dons sobrenaturais, acima do natural. Operados pelo Espírito Santo, de capacidade divina para o crente. Ou seja, são dons capacitadores. Que capacitam o crente para quê? Para o serviço especial na execução dos propósitos divinos para a igreja e através da igreja. Porque os dons espirituais, eles tanto cooperam com a edificação da igreja, por isso propósitos divinos para a igreja, como eles também cooperam com a evangelização. O missionário que tem o dom espiritual da fé, que não é a fé salvífica, é o dom extraordinário. Esse dom da fé extraordinário no missionário o move a levar o evangelho a outros povos, outras culturas ainda não alcançadas. Então, observe como o dom espiritual coopera. Chegando lá, ele lida com enfermos, pessoas doentes, como Paulo na ilha de Malta. Os dons de curar e de operar maravilhas vão também cooperar com a evangelização, confirmando a pregação do evangelho e atraindo multidões para o ensino cristão. Então, os dons são propósitos de Deus para a igreja, mas também através da igreja para alcançar o mundo para Cristo Jesus. Bem, quais são os propósitos dos dons espirituais? Falamos de forma geral, mas vamos detalhar um pouco. 3 propósitos dos dons espirituais eu elenco aqui, de forma mais destrinchada. Primeiro propósito do dom espiritual é dinamizar o culto e a adoração a Deus. Essa palavra dinamizar tem origem lá no dínamos ou dunamis, que é aquele termo grego usado em Atos 1:8. Já fizemos menção dele no estudo sobre o batismo do Espírito Santo. Vocês receberão poder, dunamis. Ou seja, o poder dinamizador, o poder que põe em movimento. Pois bem, os dons espirituais têm essa faceta de dinamizar, trazer maior fervor, maior alegria, maior entusiasmo, mais ampla participação. 1 Coríntios 14, 26, eu até cito aí entre essas várias referências no canto da sua tela. Paulo diz: meus irmãos, que fareis, pois? Quando vos reunis, cada um, olha o que ele diz, cada um, não é o pastor, não é o reverendo, não é o ancião, o líder da igreja, não, é cada um de vós tendes. Ou seja, cada crente em Jesus tem algo a oferecer no culto em sua igreja. O que é isso? É os dons espirituais, ou são os dons espirituais em operação. Aí um traz uma palavra de instrução, um traz um hino ou um salmo, como diz Paulo, outro traz uma palavra de revelação, língua, interpretação. Então o culto é dinamizado. Não fica aquela coisa engessada, aquela coisa fria, aquela coisa que você sabe o começo, meio e fim, aquela coisazinha de cartilha, programada, o scriptzinho já pronto para o ano inteiro. Não. Ainda que não necessariamente devamos ser desorganizados e trabalhar na base do improviso, de modo algum, precisamos ter também uma liturgia definida, mas a presença e a operação dos dons espirituais neste culto, nessa igreja, vão trazer uma vida, vão sempre trazer algo de novo, mas não de contraditório, algo de novo, de renovo para o povo de Deus que ali está presente cultuando ao Senhor. Então é sempre alegre, é sempre entusiasmado, é sempre dinâmico o culto onde os dons têm livre curso. Segundo, cooperar com a edificação da igreja. Edificação significa construção, erguer, levantar, fazer prosperar.
Os dons em operação auxiliam a igreja em seu crescimento espiritual. Visto que o crente é consolado, visto que o crente é encorajado, uma palavra de profecia que traz o encorajamento, uma palavra do conhecimento que traz uma revelação, o dom da fé em operação, línguas com interpretação, curas divinas, renovando as forças e o vigor da igreja, tudo isso coopera para quê? Para que a igreja esteja mais próxima de Deus, os crentes mais próximos uns dos outros, os crentes sendo exortados e encorajados à santidade, à fé, ao amor, ao serviço cristão. Então é inegável que os dons operando em livre curso na igreja, ajudam a igreja a se desenvolver espiritualmente. Terceiro objetivo é quebrar a resistência dos descrentes e maximizar a experiência evangelística da igreja. Paulo até fala em 1 Coríntios 14, né, se o descrente ou infiel chegar no culto e encontrar vocês profetizando, os segredos do coração dele serão revelados e ele prostrado adorará a Deus reconhecendo que ele está no meio de vós. Quem aqui é o pentecostal que não tem experiência assim para contar, né? De uma pessoa descrente que na igreja teve sua vida revelada, seus pecados expostos, e essa pessoa se convenceu de que Jesus estava ali no meio, chamando-a, atraindo-a para o arrependimento, para a conversão. Nós temos muitos exemplos assim. Mas não é só a profecia operando assim, não. Paulo dá um exemplo, né? Mas veja na própria vida de Paulo, como eu já citei lá em Atos, os dons espirituais operando. Traziam as pessoas à fé. Trazia as pessoas, porque os dons também têm essa faceta, né, de servirem como um grande marketing, uma grande propaganda do poder de Deus que atrai as pessoas. Foi assim em Atos 2, dia de Pentecostes. As multidões foram atraídas até os discípulos por meio de quê? Por meio das línguas estranhas. E chegando lá, eles ouviram a pregação. A pregação não foi em línguas não, tá? Porque línguas não foram dadas para a pregação. Línguas foram dadas para a adoração. Os discípulos estavam falando das grandezas de Deus, isto é, proclamando, exaltando, glorificando a Deus com as línguas. Mas aquele fato inusitado chamou a atenção de multidões, pelo menos 3.000. Mas considerando que nem todos se converteram, olha, facilmente ali tinha 4 a 5 mil pessoas acumuladas para ver que negócio era aquele. Então, o dom espiritual, ele tem até essa característica espetacular, né? O dom da cura é algo espetacular. Operação de maravilhas é algo espetacular. Línguas é algo espetacular. A profecia, quando verdadeira, também é algo espetacular. Então, isso atrai a atenção e coopera com a evangelização e a confirmação do poder de Deus. Porque, diga-se de passagem, esse é um dos grandes propósitos dos dons espirituais. Diferentemente do que dizem os cessacionistas, né? Vamos falar deles adiante. Não, os dons só serviram para confirmar a pregação do evangelho. Mas visto que o mundo está evangelizado e que a Bíblia está em nossas mãos, não carecemos mais dessa comprovação. Isso é uma tese furada. Biblicamente falando, não está dito em lugar nenhum que os dons espirituais eram só para confirmar a pregação. Sim, confirmava a pregação, mas em lugar nenhum se diz isso. Pelo contrário, Paulo até diz que os dons espirituais são para edificar a igreja. Então, mesmo a igreja já evangelizada, mesmo a igreja já convencida do poder de Deus, essa igreja precisa dos dons espirituais para auxiliá-la no encorajamento, no consolo e na edificação. Então, cai por terra a fajuta tese de que os dons cessaram porque o propósito deles foi cumprido, que era apenas de confirmar a pregação dos apóstolos do Senhor Jesus. Tal tese não se sustenta à luz da Bíblia Sagrada. Os dons espirituais até hoje continuam confirmando a pregação do Evangelho, atraindo os descrentes e auxiliando na convicção do poder de Deus presente. Aliás, Jesus diz para os discípulos de João: voltem a ele e digam assim: cegos veem, coxos andam, paralíticos saltam, mortos ressuscitam e aos pobres é anunciado o reino de Deus. Ou seja, os dons espirituais não evidenciam a presença dos apóstolos entre nós. Os dons espirituais evidenciam o reino de Deus entre nós. Reino de Deus que não passou, reino de Deus que não morreu. Então, os dons estão muito mais para o reino de Deus do que para os apóstolos do reino de Deus, que tiveram sua missão específica, já cumprida, já concluída, embora também creia eu que o dom do apostolado, como todos os outros dons, continuem em operação na igreja. Claro, o colegiado apostólico foram só aqueles 12 iniciais e o trabalho dele já cessou. Agora, de modo específico, eu não vou aqui detalhar, nem vou me deter, vou apenas fazer menção. De modo específico, os propósitos de cada um dos 9 dons dessa lista que nós escolhemos estudar aqui são esses seguintes propósitos. Por exemplo, palavra da sabedoria. Oferecer orientação precisa diante de uma necessidade cuja sabedoria comum não ofereça solução. Então, sempre que o dom da palavra da sabedoria súbita e extraordinariamente se manifesta, é com vistas a oferecer uma orientação, um conselho, uma ajuda que a sabedoria humana por si só não está conseguindo suprir. Então, Deus vem e traz pontual e precisamente a orientação, o conselho que o crente precisa, que a pessoa precisa. Palavra do conhecimento. Tem como objetivo trazer à luz um conhecimento útil por meio de revelação divina pontual. Então, há uma informação que precisa ser acessada sobre algo ou sobre alguém.
que passou, que está acontecendo ou que vai acontecer no futuro. A palavra do conhecimento é o que nós chamamos propriamente de revelação, né? Quando a gente fala, eu creio em revelação. Revelação é a palavra de conhecimento. É o Espírito Santo, por meio da fala, comunicando algo, revelando algo sobre alguém, sobre um evento, passado, presente ou futuro. E aí essa revelação vai trazer um consolo, vai trazer uma orientação, vai trazer um livramento, vai trazer uma confrontação. Por meio da palavra do conhecimento, o Espírito Santo pode estar confrontando o pecado oculto de alguém. A fé, que é outro dom. Fé não a salvífica, mas fé extraordinária. Fé como dom espiritual. Seu propósito é dar ao coração certeza de que algo extraordinário deve ser feito ou está para acontecer. Então não é aquela fé de alguém que crê em Jesus, não é apenas a fé de alguém que diz, eu creio que Deus pode fazer milagre. Não. A fé extraordinária é aquela fé que diz assim, um milagre vai acontecer aqui e agora. E acontece. Não apenas porque eu acho ou porque eu quero, mas porque eu tenho o impulso e a certeza no meu coração de que algo vai acontecer. Quando a pessoa que tem o dom de operar maravilhas ou de curar, ela impõe as mãos, como Pedro, e diz a alguém, levanta-te e anda, só pode dizer isso quem tem o dom da fé. Se não tem o dom da fé, vai passar vergonha, porque não vai se concretizar. Só pode dizer a um paralítico, levanta-te e anda. Só pode dizer a um moço, põe-te de pé. Só pode dizer a Lázaro, sai para fora, quem tem esse dom da fé extraordinária. É a fé dos missionários, como eu já falei. Por exemplo, um missionário que deixa o seu país, vai a um país que não conhece, cujos costumes ele estudou um pouco para ter um mínimo de conhecimento a fim de ali trabalhar, mas ele não conhece, o clima ele não experimentou, mas ele crê em seu coração que é para ali que Deus o está enviando. Como Hudson Taylor, que creu contra o conselho de muitos amigos que diziam a ele, não vai às Índias. Se Deus tiver de salvar aquele povo, ele vai salvar sem você. Mas ele foi. E evangelizou e ganhou vidas para Cristo. O que é isso? É a fé extraordinária, a fé do David Bryan, nos Estados Unidos, que vai aos indígenas, aos peles vermelhas, evangelizar, falar de Cristo, apesar da violência daqueles indígenas. É a fé. É a fé de Daniel Berg e Gunnar Wingren, que deixaram a Suécia, passaram pelos Estados Unidos e vieram ao Brasil, sem sequer falar português. Mas vieram convictos de que para isso o Espírito Santo os chamara, inclusive por meio de uma palavra de conhecimento, uma revelação que o Senhor deu a eles nos Estados Unidos da América. E eles vêm aqui e iniciam simplesmente o maior movimento pentecostal moderno, a maior denominação pentecostal no mundo até hoje, que é a Igreja Assembleia de Deus. É a fé extraordinária. Dons de curar. Seus objetivos são reverter os efeitos das doenças, males, físicos ou mentais, e restituir saúde ao necessitado. Isso parece-me estar muito claro. Operação de maravilhas. Vou voltar aqui. Operação de maravilhas. Manifestar o poder, sabedoria e amor divinos que suspende as leis da natureza. Um exemplo, ressurreição de mortos. É a operação de maravilhas, não é cura, né? Porque cura é para o doente. Para o morto, só a operação de maravilhas. Algo maravilhoso, é algo que deixa a pessoa boquiaberta, algo extraordinário, sobrenatural. Multiplicação de pães e peixes, andar sobre águas, partir o rio ao meio, como Elias e Eliseu fizeram, ou Moisés, o Mar Vermelho. Isso é operação de maravilhas. Profecia, trazer declaração inspirada e súbita da vontade de Deus. Não confundir com desejo. Desejo é uma coisa, profecia é outra. Desejar, nós devemos desejar o bem a todos, mas profetizar, só podemos profetizar mediante um impulso súbito do Espírito Santo, não programado, não planejado. É o Espírito Santo que nos impulsiona a falar palavras de Deus, porque profecia é palavra de Deus na boca do crente para alguém. Discernimento de espírito, dar entendimento sobre os bastidores espirituais de uma ação humana. Porque você está vendo um homem agir, uma mulher agir, mas muitas vezes aquela ação é meramente humana, é divina ou é diabólica. Às vezes até um simples elogio pode ser o diabo se instrumentalizando da boca daquela pessoa para nos ludibriar, nos enganar e promover o orgulho em nós. Lembra-se da jovem escrava? Que disse de Paulo, de sua comitiva missionária, esses homens que passam por nós são servos do Deus Altíssimo? Não estava mentindo, mas estava adulando. A tal ponto que Paulo se cansou e em um momento ele volta-se contra aquela moça e repreende os demônios daquela moça. Discernimento de espírito. Línguas. Propósito é oferecer louvor a Deus ou uma mensagem à igreja, desde que seguida de interpretação, que é o último dom que eu falo. O dom da interpretação, o objetivo é dar entendimento em linguagem comum de um louvor ou uma mensagem proferidos em línguas. Então a pessoa está cantando em línguas, está orando em línguas, está trazendo uma mensagem à igreja em línguas, para que a igreja entenda e diga amém, é preciso haver esse dom de interpretação. Uma relação entre dons e frutos, embora não seja também uma matéria para nós esgotarmos aqui, detalharmos aqui, mas eu senti que não poderia passar por essa lição sem falarmos sobre uma relação entre dons e fruto. Os dons em operação não caracterizam o crente como mais espiritual,
mais maduro ou mais santo que ninguém. Não. Embora os dons possam cooperar com isso, os dons não nos fazem sozinhos isto. Os dons não fazem sozinhos ninguém espiritual, maduro ou santo. Essas virtudes morais estão associadas ao fruto do Espírito, que é para todo crente. Olha, nem todo crente profetiza, nem todo crente fala língua, mas todo crente tem que ter amor, alegria, paz, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Todo fruto do Espírito precisa estar evidenciado em todos os crentes. E não é também, não, eu tenho amor, mas não tenho paciência. Não, eu tenho alegria, mas não tenho paz. Não. A gente não escolhe o gomo dessa laranja. A gente tem que ingerir ou digerir a laranja toda com seus 9 gomos que Paulo lista em Gálatas 5, 22 a 23. Todos os gomos devem estar presentes e se desenvolver, porque o fruto, inclusive tem esse nome de fruto, porque é resultado. Fruto significa resultado de uma obra do Espírito Santo operada em nós. Então, paulatinamente, progressivamente, o crente precisa desenvolver com, claro, o poder do Espírito Santo, a iniciativa do Espírito Santo, ele precisa desenvolver o amor, a alegria, a paz, a fidelidade, a bondade, a benignidade, a mansidão, o domínio próprio. Ele precisa evidenciar isso. Agora, nas palavras de Raimundo de Oliveira, que foi um gigante da teologia pentecostal brasileira, Raimundo de Oliveira diz que os dons são dotações de poder de Deus, expressão que também foi usada pelo Antônio Gilberto, que fiz menção lá atrás, enquanto que o fruto é uma expressão do caráter de Deus. Percebe aqui a relação? Dons estão para poder, por isso dínamos, enquanto que fruto está para caráter, ou seja, a ética, a conduta, a integridade moral do cristão. Os dons conferem poder, enquanto o fruto confere autoridade. Eu gostei dessa fala do Raimundo de Oliveira. Os dons conferem poder, enquanto o fruto confere autoridade. O que é autoridade? É peso. Peso na palavra, peso na vida. Peso aqui no bom sentido, né? Não é o fardo, não. É o peso no sentido de o crente que tem autoridade, ele se impõe no mundo. Ele desfruta de respeito no mundo. Né? Por quê? Porque ele tem um caráter. E se ele tem os dons, aí ele tem o poder para servir, para adorar, para trabalhar para o Senhor. Os dons identificam-se com o que fazemos. Faltou ali um hífenzinho, um traçozinho, mas eu vou colocar. Os dons identificam-se com o que fazemos, enquanto o fruto identifica-se com o que somos. Vamos preferir o fruto e preterir os dons? Ou seja, largar no passado, abandonar, esquecer, desprezar os dons? Não. Vamos preferir os dons e ignorar o fruto? Obviamente que não. Quem quer só o fruto e recusa o dom, poderá cair em frieza e em formalismo. É o crente que é santo, é o crente que tem bom caráter, mas é apático, é negligente, é vagaroso na obra de Deus, porque tem o fruto, mas não tem o dom. Enquanto o crente que só tem o dom, mas não tem o fruto, ele vai ser elétrico, ele vai ser energizado, ele vai ser fervoroso no serviço cristão, mas vai ter sérias falhas morais, que, inclusive, vão atrapalhar a sua adoração e o seu serviço cristão. Por quê? Porque a falha de caráter, a falha na integridade, na moralidade, acaba que levantando suspeitas e escândalos. Então, o crente que só tem os dons sem o fruto, ele vai acabar sendo fanático. São dois extremos a se evitar. O fruto, rejeitando o dom, leva-nos ao formalismo. Os dons, rejeitando o fruto, que leva-nos ao fanatismo. Por isso eu coloco dons e fruto, não dons versus fruto. Dons e fruto. Esse é o padrão de Cristo para a igreja e é assim que devemos viver. Crescer no fruto e desenvolver os dons. Quanto à continuidade dos dons espirituais, o que dizer? Bem, você é inteligente, você já ouviu falar nesses dois termos, continuismo e cessacionismo. De um lado, nós temos os que defendem que o Espírito continua a distribuir todos os dons espirituais à igreja ao longo da história e que assim será até o fim. São os continuistas, somos nós. Todo pentecostal, via de regra, é continuista. Ele crê na continuidade dos dons espirituais em todas as eras, mesmo após a morte dos apóstolos e mesmo após o fechamento do cânon sagrado. Isso é a constituição dos 66 livros da Bíblia. O continuismo na ilustração é representado pela mãozinha amarela, a mão do fogo, vamos dizer assim. Entretanto, do outro lado, em muito menor, graças a Deus, em muito menor número, nós temos o cessacionismo, que é aquela teoria, não vou nem chamar de teologia, porque não creio que haja sustentação na revelação bíblica para tal. A teoria cessacionista diz que o Espírito Santo cessou.
a distribuição dos dons espirituais, se não todos, mas pelo menos alguns, e, em especial, línguas, profecia e dons de curar, desde a morte dos apóstolos. Então, o cessacionismo tem esse nome porque dizem que os dons cessaram, deixaram de ocorrer e de operar na igreja do Senhor Jesus Cristo. Há teólogos renomados, exegetas, defendendo esta teoria, ao meu ver, esdrúxula, insustentável na palavra de Deus. Graças a Deus, o cessacionismo está cessando. E cada vez mais estamos vendo pessoas crendo, buscando e vivendo a experiência dos dons espirituais. Vamos ver aqui o testemunho bíblico a favor da continuidade dos dons espirituais. Entre vários textos, eu trago estes. Marcos 16, 17, são palavras de Cristo que prometeu. Cristo mesmo prometeu aos seus discípulos: estes sinais seguirão os que creem. Aí ele segue dizendo: em meu nome falarão novas línguas, olha aí as línguas prometidas, expelirão demônios, curarão os enfermos. E ele segue dizendo: se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano. Claro que aí não é uma indução à ingestão irresponsável de veneno ou de coisa envenenada, de modo algum. Ali está uma palavra de Cristo acerca de livramento que ele haverá de dar aos missionários que se verem em armadilhas preparadas contra eles. E nós temos muitos exemplos e relatos assim na história. Mas o fato é que em Marcos 16, 17, nós temos palavras de Cristo já falando da continuidade dos dons espirituais sobre os que crerem. E sei que os teólogos aqui vão dizer: não, mas esse final longo de Marcos, né? Os versículos 9 em diante de Marcos 16, não faziam parte do texto original. Bem, primeiro dizer que essa não é uma conta fechada. Não se pode absolutamente provar por A mais B de forma inequívoca, inerrante, que os versículos finais de Marcos 16 não fizessem parte do texto original de Marcos. Isso não se pode provar. Mas admitida a hipótese de que, de fato, Marcos não escreveu esse texto final, ele parou em Marcos 16:8 e ali ele encerrou seu livro, e no segundo século, como sugerem, no segundo século alguém fez o acréscimo a uma cópia do Evangelho de Marcos, cópia essa com o devido acréscimo que veio então a se popularizar e entrou para as nossas Bíblias modernas. Admitida essa hipótese, ainda assim percebe-se que na igreja do segundo século, que supostamente fez esse acréscimo, havia a convicção da continuidade dos dons espirituais. Se o texto é original de Marcos, então nós temos uma palavra inspirada de Deus, falada pelo próprio Cristo, garantindo-nos a continuidade dos dons espirituais. Admitindo-se que esse texto não seja original, e eu não admito isso, mas concedendo por enquanto essa hipótese, ainda assim nós temos a convicção da igreja primitiva, a igreja do segundo século, de que os dons haveriam de continuar. Afinal de contas, por que uma igreja cessacionista? Por que uma igreja que não crê mais na continuidade dos dons após a morte dos apóstolos? Por que essa igreja continuaria crendo em línguas, curas divinas com imposição de mãos? E ainda faria questão de acrescentar essa convicção ao texto bíblico original. É porque essa era a convicção partilhada pelos crentes das primeiras gerações. Então, qualquer que seja a conclusão que cheguemos quanto ao final do Evangelho de Marcos, eu estou tranquilo. Estou perfeitamente tranquilo, porque leva-nos a uma convicção da igreja, de modo geral, de que os dons continuam pós-morte dos apóstolos. Atos 2,38, texto que fiz menção lá enquanto estudamos sobre o batismo do Espírito Santo, Pedro diz: essa promessa é para todos quantos o Senhor Deus chamar. Que promessa? A promessa que ali está se cumprindo. O Espírito sendo derramado e os crentes falando em línguas. Pedro diz: essa promessa, a promessa do Espírito Santo ser derramado com dons, ela é para todos quantos o Senhor Deus chamar. Você foi chamado por Deus? Então essa promessa é para você. Eu fui chamado por Deus? Então essa promessa é para mim. Não é a promessa do Espírito sem dons espirituais. Porque já dizia Leonardo Ravenhill, no final da década de 50, Leonardo Ravenhill dizia que é um grande erro que nós cometemos. É orar para que Deus traga um avivamento sobre a igreja, mas recusar os dons do Espírito Santo. Deus, aviva a tua igreja, mas por favor, não derrame os dons espirituais, porque a nossa igreja crê que esses dons foram só para a igreja do primeiro século. É uma oração totalmente ilógica e incoerente. Como é que você ora por avivamento, por poder, e recusa os dons espirituais? É próprio de uma igreja avivada, como foi a igreja primitiva, ter a expressão dos dons espirituais. Essa promessa é para nós. Aí a gente chega a 1 Coríntios 1,7, que foi o texto de abertura, onde Paulo diz: de sorte que nenhum dom vos falta. E aqui eu quero detalhar um pouco com vocês. Deixe-me ler novamente esse versículo na versão NVI, porque há algo muito precioso aqui a considerarmos nesse pequeno versículo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 7. De modo que não lhes falta nenhum dom espiritual, enquanto vocês esperam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. O que é que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo, em outras palavras, que enquanto esperamos Jesus voltar, nenhum dom nos faltará. Gostou da rima? Enquanto esperamos Jesus voltar, nenhum dom nos faltará. Era a expectativa da igreja primitiva, endossada pelo apóstolo Paulo,
E que é confirmada por tantas outras passagens das escrituras neotestamentárias, isso é, no Novo Testamento. Enquanto a igreja serve com poder. A igreja serve com dons, com dínamos, com as operações maravilhosas, as curas, os milagres, as línguas, as interpretações, a profecia, a palavra do conhecimento, a palavra de sabedoria, discernimento espiritual. Ora, Jesus disse que por se multiplicar a iniquidade, ou seja, a iniquidade vai se multiplicar e tem se multiplicado. Faz algum sentido, enquanto a iniquidade se multiplica, enquanto o mal opera com maior força e maior intensidade, faz algum sentido a igreja estar provida com menos poder? A igreja está provida com menos recursos? De modo algum. Se o poder do Espírito Santo e os dons espirituais foram tão importantes para a igreja primitiva, naquele contexto de perseguição movida pelos judeus a princípio, depois pelos romanos, muito mais a igreja hoje, no século XXI, carece dos dons espirituais para os embates espirituais que ela tem travado. Enquanto a igreja é a igreja militante, ela precisa dos dons espirituais e nós temos a promessa, nenhum dom irá nos faltar. 1 Coríntios 14, 39, Paulo diz, não proibais, viu, sensacionista? Não proibais o falar em línguas. A igreja sensacionista diz, aqui você não fala em línguas. Paulo diz, não proibais. Então está claro, irmãos, que na teologia bíblica está proibido pregar sensacionismo. Está proibido ensinar sensacionismo. Paulo diz, não proibais o falar em línguas. Eu proíbo vocês de proibirem. É o que Paulo está dizendo. Vocês estão proibidos de proibir os dons espirituais na igreja. Ah, mas dons causa muita bagunça. Pois é, então o que é que faz? Descarta os dons? Não. Corrige o uso dos dons, mas continua usando e não proíba. Tanto é que a igreja de Corinto, que tanto falava em línguas, Paulo não chegou dizendo, olha, acaba com esse negócio, que está muito problema, isso gera muito escândalo, parem com isso, é muita meninice, é muito fanatismo. Não, pelo contrário, ele diz, olha, vocês que falam em línguas, orem para que possam interpretar. Ou seja, Paulo está adicionando um novo dom e não removendo o dom que já tem. Para uma igreja que tem dom, Paulo está dizendo, busquem com zelo os dons. Busquem mais dons. Eu quero que todos profetizem, ele diz assim. Né? Então, os dons espirituais não devem ser removidos, e ninguém está autorizado, na igreja evangélica, ninguém está autorizado a pregar sensacionismo. Não proibais. É mandamento bíblico. Então o sensacionismo está pecando contra Deus. Primeira carta aos Tessalonicenses, Paulo diz, não desprezeis as profecias. E profecia ali não é referência à profecia bíblica, não. Não é uma referência à profecia canônica, não. Não é uma referência aos livros proféticos, não. Quando Paulo diz, não desprezeis as profecias, é uma referência à profecia espontânea na igreja, ao dom de profecia. Tanto é que ele diz em seguida, examinai tudo, retende o que for bom. É claro que Paulo não pode estar se referindo às escrituras, enquanto profecia maior, porque não há nada nas escrituras que a gente deva descartar. Tudo nas escrituras são verdade, palavra de Deus, toda ela. Nós pentecostais cremos na inspiração plenária das escrituras, inspiração plena, completa, de Gênesis 1 a Apocalipse 22. Mas as profecias aqui são justamente as profecias espontâneas, como dom em operação na igreja. Paulo diz, não desprezem. O que é que vocês devem fazer? Ah, porque tem profecia falsa, então vamos recusar tudo que é profecia? Não. Examinem e recusem as falsas, mas retenham as verdadeiras. Retende o que for bom, diz Paulo, no contexto das profecias. Então, esses textos mostram para nós que há uma expectativa, que há um ensino e que há uma norma quanto aos dons espirituais. A norma da continuidade e da não proibição, do não desprezo aos dons na igreja. Diga-se de passagem, a igreja primitiva é continuista, nunca cessacionista. Palavras de Jesus. Ele mesmo prometeu para a gente em João 14, 12. Se o final lá, longo de Marcos, é discutido, esse texto de João 14 é aceito como um texto inspirado, texto original. E nele Jesus diz, na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. Jesus curou? A gente cura. Jesus ressuscitou? A gente ressuscita. Jesus operou maravilhas? A gente também opera. E as fará maiores do que estas. Discute-se aí qual o significado de maior, né? Porque o que pode ser maior que a ressurreição de um morto, como Jesus lá, morto de 4 dias, seja o caso de Lázaro. Independente de Jesus estar se referindo a maior em qualidade ou maior em quantidade, o fato é que Jesus está prometendo a nós realizarmos obras como ele realizou, obras extraordinárias pelo mesmo poder do Espírito que também o capacitou. Diga-se de passagem, isso é muito importante que seja dito, uma das principais obras do Espírito Santo na igreja é empoderá-la com dons espirituais. Não é só a santificação que o Espírito Santo opera na igreja. Não é só a regeneração que o Espírito Santo opera no pecador. O Espírito Santo também opera a dotação de dons espirituais. Está claro no ministério de Cristo, no ministério dos profetas do Antigo Testamento, no ministério dos apóstolos e evangelistas da igreja primitiva, não só apóstolos, porque também é uma furada sensacionista dizer que os dons eram marca do ministério apostólico. Não. Filipe era apóstolo? Filipe, evangelista, era apóstolo? Não era. Atos 8 diz que ele realizava milagres, sinais e maravilhas, lá em Samaria. E ele ainda tinha 4 filhas virgens que profetizavam. Não eram apóstolas, mas tinham dom de profecia.
Então é furada a tese de que os dons eram para os apóstolos. Não, os dons são, como disse Pedro, para todos quantos o Senhor Deus chamar. E o próprio Paulo, o apóstolo, admite. A cada um o Espírito Santo dá palavra de sabedoria, palavra de conhecimento. É a cada um dos apóstolos? Claro que não. A cada crente. 1 Coríntios 14, 26. Cada um de vós tendes. Cada um de vós quem? Vocês, membros da igreja. Cada um tem algo a oferecer. Inclusive, lá Paulo diz, língua, interpretação e revelação. Dons espirituais. São para o povo de Deus, não é para uma elite, que já morreu, inclusive. Não, é para o povo de Deus, como marca do reino de Deus presente entre nós. E é Jesus que nos garante isso. Fará as obras que eu faço. Mas alguém pode perguntar assim, Paulo disse que quando vier o que é imperfeito cessará, passará, dará lugar ao que é perfeito. Será que isso não é uma referência aos dons espirituais? Que cessaram quando veio o cânon sagrado, a Bíblia perfeita colocada em nossas mãos? Isso é uma exegese, né? Isso é fazer violência ao texto. É querer forçar uma interpretação em cima do texto, que não é a interpretação natural do texto sagrado. Sabe por quê? Paulo diz em 1 Coríntios 13, 9 a 12. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Porque agora vemos por um espelho, em enigma. Naquela época, o espelho eram espelhos de bronze polido, não eram tão nítidos quanto os nossos espelhos modernos. Por isso, Paulo diz, vemos em espelho, ofuscado, como que por um enigma. Mas então, quando vier o que é perfeito, veremos face a face. Não é veremos o texto canônico face a face. Até porque o texto canônico não tem face. Né? Não tem rosto. Veremos face a face. Diga-se de passagem, o próprio Paulo não chegou a ver o texto canônico completo, porque ele morreu antes que João redizisse os últimos livros da Bíblia Sagrada, Apocalipse, as suas cartas e talvez até mesmo o Evangelho de João, que dizem ter sido produzido lá por volta do ano 70, 80, quando Paulo já tinha morrido. Veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Conhecido de quem? Quem é esse que verei face a face? Quem é esse que é perfeito? Quem é esse que virá? Paulo já falou no capítulo 1, versículo 7, que lemos. É a manifestação gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. É este mesmo que Paulo fala no capítulo 13. Não é uma referência ao cânon sagrado. Não é uma referência ao fechamento dos livros sagrados, não. Esse perfeito é Cristo que virá para arrebatar a sua igreja. E aí eu cito um comentário ótimo do Gordon Fee. Na vinda de Cristo, os dons agora necessários para a edificação da igreja, na presente era, desaparecerão. Porque a completude terá chegado. Para citar a maravilhosa ilustração de Barth. Porque o sol nasce, todas as luzes serão apagadas ou são apagadas. Gostei dessa metáfora linda, né? Eu acho que, não sei se é do Karl Barth, citado aí pelo Gordon Fee, não cheguei a consultar a referência, mas é de fato uma frase muito bonita e que ilustra muito bem o significado disso. Da continuidade dos dons espirituais até que o sol nasça, né? O sol da justiça, como diz Malaquias 4. Então, enquanto o sol não nasce, as estrelas estão aí resplandecendo, brilhando, os dons estão em operação. Mas quando o sol da justiça nascer, por ocasião do arrebatamento da igreja, então a igreja verá dispensado para ela a necessidade dos dons espirituais. Estamos convencidos de que uma exegese bíblica séria, sem uma imposição teológica arbitrária, antissobrenaturalista e cessacionista, leva-nos naturalmente a perceber o fluxo contínuo da operação do Espírito Santo com todos os dons espirituais em toda a era da igreja. Se não formos antissobrenaturalistas, como foi a teologia liberal, né? Pregando, ensinando que o sobrenatural é apenas um mito, é apenas uma invenção. Inclusive, o movimento pentecostal também se levanta como o movimento do Espírito Santo de ataque, de refutação à teologia liberal, que prega a mitologização, né? Uma palavra difícil, quase como uma glossolalia, a mitologização dos eventos miraculosos, dos dons espirituais na Bíblia Sagrada. Essa teologia liberal, ela tem no movimento pentecostal o seu oposto, um movimento antagônico. Como também o cessacionismo vê no movimento pentecostal um movimento antagônico. Diga-se de passagem, o cessacionismo bebe, ele sim bebe, nas fontes antissobrenaturalistas e nas fontes da teologia liberal. Sim, há resquício da teologia liberal dentro do cessacionismo. Eles comungam, eles estão de mãos dadas quanto a essa crença, embora os cessacionistas vão argumentar assim, não, a gente crê em milagre. A gente crê que Deus ainda cura, respondendo à oração da igreja. A gente crê, a gente não deixou de crer em milagre. Mas a partir do momento que os cessacionistas dizem não cremos em profecia, não cremos em línguas, e não cremos em alguém dotado com dom de cura ou de operação de maravilhas, ele está, sim, cedendo. Pode não estar cedendo todo o terreno, mas está cedendo parte do seu terreno teológico para o antissobrenaturalismo, para a teologia liberal. Mas nós, diferentemente deles, cremos que os dons do Espírito Santo estão todos eles em atuação, em operação na igreja. E não há um só texto bíblico que afirme a cessação de qualquer dom na presente era. Não há.
A igreja neotestamentária é continuista. E aí, por último, o testemunho histórico a favor da continuidade dos dons espirituais. Olha, muita coisa eu poderia dizer aqui, muita coisa eu poderia dizer a vocês, trazendo aqui registros históricos, inclusive com fontes primárias, para falar a vocês como a história da igreja prova que os dons espirituais estiveram e estão em atuação. Mas há muitos livros publicados no mundo já comentando isso. Dentre os vários livros em língua portuguesa, eu ponho em destaque esse, cuja capa vocês estão vendo aí, publicado pela editora Carisma. É o livro 2000 anos de cristianismo carismático. Eu não sei como pronuncia bem o nome do autor, Ed Hiat, ou Ed Iat, não sei exatamente, não sei se é americano, se é, enfim. Mas o fato é que aí está a capa e aí está o título. 2000 anos de cristianismo carismático. A proposta do autor desse livro é justamente essa, de mostrar que, ao longo desses 2000 anos da história da igreja, o Espírito Santo tem dispensado os seus dons, que são os carismas. Daí vem o adjetivo carismático. Não é cristianismo simpático, alegre, não, né? A gente fala carismático hoje nesse sentido, mas não é esse o sentido bíblico, não é esse o sentido usualmente teológico. Carismático é adjetivo de carisma, substantivo dom. Então, um povo carismático, uma igreja carismática, um cristianismo carismático é um cristianismo onde há presença, evidência, manifestação dos dons espirituais. E o comentarista nesse livro, ele vai desde o 2º século até o século XX, ele vai mostrar relatos fidedignos, inclusive com muitas fontes primárias, da ocorrência dos dons espirituais. Língua, interpretação, profecia, curas, revelações, etc, etc. Bem, desse próprio livro, eu trago 2 exemplos lá do 2º século. Justino Marte, né, tem até um R aí, ficou Justinor, vou corrigir também para vocês. Justino Marte, ele diz, pois os dons proféticos permanecem conosco até o dia de hoje. E também diz, agora ainda é possível ver entre nós, homens e mulheres, que possuem os dons do Espírito de Deus. Irineu de Leão, lá também no século II, ele dizia, em seu tempo, alguns expulsam demônios, outros têm visões do que acontecerá no futuro, eles vêm e proferem expressões proféticas, outros mais ainda curam os doentes por imposição de mãos, que Jesus havia prometido lá em Marcos. E eles ficam completamente curados. O que são essas manifestações se não dons espirituais? Você que puder adquirir o livro 2000 anos de cristianismo carismático vai poder ler esse e vários outros relatos e conferir lá. Porque para cada relato desse, o autor traz a fonte para você consultar em textos traduzidos, ou mesmo em fontes originais, como eu disse. Mas eu ainda trago outras referências aos dons espirituais na história da igreja. Por exemplo, Lutero. Lutero, que você certamente ouviu tanto dizer que ele era cessacionista. Pois é, não parece, né? Lutero, ele escreve em sua própria obra que João Rus foi um predecessor da Reforma Protestante, né, um pré-reformista, viveu 100 anos antes de Lutero. Ele profetizou. Aí vem o Lutero e diz assim, ele profetizou de mim, 100 anos antes de Lutero. Assarão, porque de fato, o João Rus, ele foi um mártir, né? Ele foi queimado na fogueira da Inquisição Católica, mas antes de ser sentenciado à morte, ele falou lá no seu julgamento. Hoje assarão um ganso, porque Rus, ele faz até um trocadilho com o nome dele, né? Rus, na língua boêmia, significa ganso. Então ele diz, hoje assarão um ganso, mas em 100 anos ouvirão um cisne cantar e terão que aguentá-lo. Palavras de Rus, exatamente 100 anos de explodir a Reforma Protestante. Aí vem Lutero e diz, São João Rus profetizou. Inclusive, eu cheguei a consultar um livro aí outro dia que trocou profetizou por declarou, tentou suavizar. Mas eu tive a curiosidade de consultar o texto original alemão. Eu não falo alemão, mas fiz questão de pesquisar na época e fui consultar o que estava escrito em alemão. Lutero, monge alemão, escreveu o verbo profetizar. Não foi declarar nem qualquer outra palavra, não. Profetizar. Então, Lutero acreditava que João Rus foi usado com dom de profecia. 100 anos antes dele. Estamos falando do século XV. E Lutero, por sua vez, ele tinha um dom da fé. Sabe por que tinha um dom da fé? Que não é a fé salvífica, é a fé extraordinária, o dom espiritual da fé. Porque Lutero disse, São João Rus profetizou de mim. Ele não disse profetizou de Felipe Melanchthon, profetizou de Calvino, profetizou de mim. Ele tinha perfeita convicção de que aquela predição apontava para ele próprio. E Lutero termina dizendo, assim será se Deus quiser. Ou seja, Lutero sabia que ele estava encabeçando um grande movimento reformista sob a previsão divina, o prenúncio divino.
Como dizer que esse homem é sensacionista? Ele pode ter sido crítico, e certamente teceu críticas contundentes contra os falsos milagres do catolicismo romano, que eram, inclusive, usados e vendidos para enganar as pessoas naquela época. Mas, de forma alguma, isso implica dizer, e talvez até ele tenha também proferido algo contra os anabatistas de sua época, que em algum momento se demonstraram fanáticos em sua tentativa de também resgatar o cristianismo primitivo. E sempre há o excesso, né? Quando você busca voltar ao cristianismo primitivo, você detecta excessos no meio do povo. Quem nunca detectou excesso no meio dos próprios pentecostais? Nós temos que fazer essa autocrítica. Mas o excesso em nosso meio nega o fator genuíno? A autenticidade da manifestação do Espírito Santo entre nós? Claro que não. Remova o excesso, remova a meninice, mas preserve o que é verdadeiro. Lutero demonstra-se crente. E seu amigo Felipe Melanchthon, que foi o braço direito de Lutero, né? Pensam que foi Calvino, não foi. O braço direito de Lutero na Reforma Protestante, Felipe Melanchthon, há obras também da própria autoria do Felipe, onde ele declara, narra, inclusive outras profecias verdadeiras que tiveram cumprimento cabal em seu tempo. Definitivamente os reformadores não eram sensacionistas. Trazendo mais para pertinho, século XIX, Charles Spurgeon, na Inglaterra. Na sua autobiografia, que foi registrada pela sua esposa e a sua secretária, palavras do próprio Spurgeon relatam que durante seu ministério, muitas pessoas saíam, o próprio Spurgeon diz que pessoas saíam pelos corredores da igreja dizendo assim: venham ver o homem que me disse todas as coisas que já fiz. Sem dúvida, ele só poderia ter sido enviado por Deus à minha alma ou não poderia ter descrito com tanta exatidão. E ele mesmo diz que não somente isso, mas conheci, palavras de Spurgeon, conheci muitos casos em que os pensamentos dos homens foram revelados no público. Tem um artigo meu que eu quero convidar você a ler depois, está publicado no site Gospel Prime. É um artigo onde eu falo sobre Charles Spurgeon e o dom de profecia. Pesquise depois aí no Google, dê aí uma googada. Charles Spurgeon, dom de profecia, Tiago Rosas. Coloque essas palavras-chave aí no Google e dê o Enter. Você vai encontrar um artigo longo que eu escrevi, com referências, inclusive, para você consultar, onde eu mostro ali o dom de profecia em operação na vida e no ministério de Charles Spurgeon, desde que ele era uma criança, inclusive. Então, Spurgeon pode ter feito declarações acerca dos dons espirituais terem cessado, mas é o que os teólogos chamam de continuismo dentro do cessacionismo. Continuismo prático dentro do cessacionismo teórico. Né? Porque, por vezes, nós vemos autores cessacionistas descrevendo experiências continuistas. E eu, caminhando para a conclusão, vou dizendo, com os grandes despertamentos espirituais no século XVIII e XIX, na Inglaterra, na América, na Grã-Bretanha, bem como o avivamento pentecostal no início do século XX, uma explosão de dons espirituais passou a ser registrada em todo o mundo. Profecia, línguas, cura divina, operações sobrenaturais diversas do Espírito foram e são vividas de forma maravilhosa. Esses milagres e dons têm sido narrados em púlpitos, jornais impressos, rádio, TV e internet. Que é uma crítica que fazem, se acontece porque ninguém fala. Está sendo falado. A questão é, você acredita no que está sendo falado? Os milagres estão aí sendo narrados na televisão. Já foram muitos milagres narrados em rádio, nos anos áureos da rádio. Jornais impressos, periódicos de igrejas, púlpitos das igrejas. Quantos milagres não já se foram contados? Quantos dons em operação já não foram contados? Você aí do outro lado certamente tem uma experiência particular com dons espirituais. Pode-se negar qualquer teoria, mas não se pode negar a verdade da palavra de Deus, nem a experiência real que nós vivemos. Eu tenho vivido experiência genuína com dons espirituais. Portanto, concluo. Os dons espirituais são operações do Espírito Santo através da igreja, manifestando a multiforme sabedoria de Deus, seu imenso poder e amor. Por esses dons, Deus é glorificado, a igreja é edificada e os pecadores são alcançados e expostos à mensagem ao poder de Deus para a salvação. Os dons estiveram, estão e estarão manifestos na igreja até que Cristo venha buscar-nos. Novamente cito o hino da harpa cristã, agora o primeiro hino. Faze os teus servos piedosos, dá-lhes virtude e valor, dando os teus dons preciosos do santo preceptor. É um hino continuista. Nós cantamos o que nós cremos. E a harpa cristã é esse fiel depositário de uma rica teologia continuista. Façamos desse hino nossa oração. Ao final desta aula, estejamos mais desejosos de experimentar os dons espirituais. Obras recomendadas, aí então fica a lista para vocês. Para vocês adquirirem, consultarem depois. 2000 anos de cristianismo carismático.
Dicionário do Movimento Pentecostal, do Israel de Araújo, publicado pela CPAD. Dons Espirituais, do Sam Storms, ou Samuel Storms, como é o nome completo dele, inclusive um ex-sensacionista, viu? Esse livro aí no meio da capazinha amarela, quem não tem, adquira e leia. Uma exposição teológica, pastoral e prática dos dons espirituais pela pena de um ex-sensacionista, que, como ele próprio diz, descobriu na solidão do seu gabinete que a Bíblia não ensina sensacionismo. O ótimo livro do Dr. Russell Shedd, Avivamento e Renovação, onde ele traz uma exposição de Atos dos Apóstolos e traz alguns relatos muito impactantes de operação dos dons espirituais na história da igreja. E, novamente, indico o meu livro Poder Pentecostal, onde eu discorro sobre as principais doutrinas que nós pentecostais cremos, pregamos e vivemos. Jesus salva, cura, batiza o Espírito Santo, breve voltará, dons espirituais e muitos outros. Minha gente, estou agradecido por ter estado com vocês nessas 2 aulas sobre batismo do Espírito Santo e dons espirituais. Espero que tudo tenha colaborado para edificar, fortalecer a fé de vocês. Permaneçam estudando a Bíblia Sagrada, permaneçam orando, buscando o seu Pentecoste pessoal, buscando maior experiência com Deus, maior comunhão com o Senhor, e que dons e frutos estejam presentes e manifestos na vida de cada um de vocês. Grande abraço, a paz do Senhor e até a próxima oportunidade, querendo Deus.